vamos começar, né? Nós estamos no horário, né, proposto do início da live. Eu gostaria de dar alguns recados aqui, né? O primeiro deles é que dia 21, né, em comemoração do Dia Mundial da Fotografia, que é o dia 19 de agosto, agora, próximo, mas no dia 21, que vai ser no domingo, nós vamos comemorar, né, o Dia Mundial da Fotografia com o nosso segundo varal fotográfico. E esse varal fotográfico, né, vai contar com a presença aí de alguns fotógrafos aqui da cidade de Contagem, mas alguns fotógrafos também de outras cidades próximas de Contagem, inclusive da cidade de Belo Horizonte, né? E esses fotógrafos eles vão receber, né, um certificado de participação, né, por participarem do varal fotográfico, né? O certificado ele será emitido, né, vai ser online, né, e cada um vai poder receber, ok? O certificado de participação do varal fotográfico. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Não tem, era só esse o único recado, né, do varal fotográfico que nós vamos ter no dia 21 e o certificado que vai ser emitido para cada participante do varal fotográfico, ok? Então, né, como eu disse, estava falando antes, nós teremos hoje a presença, né, nessa live, nesse bate-papo, do João Paulo Reis Neto, né? Ele é um fotógrafo, né, amador, como assim ele gosta de ser chamado, né, conhecido. Ele é um entusiasta, né, na preservação da fotografia analógica, né, e também criador e apresentador do canal do YouTube Vintage Câmera. Então, esse é o João Paulo Reis Neto, no qual vai compartilhar com a gente um pouco da experiência que ele tem com a fotografia analógica. E a proposta da live de hoje que é conversar sobre fotografando com filmes de radiologia, né? Boa noite, João Paulo. Olá, boa noite, Ale. Tudo bem? Tudo jóia. E com você, tudo jóia? Tudo tranquilo. Prazer estar aqui contigo e aí com os teus ouvintes. Igualmente, o prazer também é todo nosso, né, de estar nesse bate-papo aqui com você, com relação, né, ao nosso propósito aqui, que é conversar um pouco sobre a fotografia analógica e com relação a como fotografar, né, utilizando o filme de raio-x odontológico. Eu acredito, né, que muitas pessoas têm um pouco de curiosidade de como que é isso, né? Eu cheguei a fotografar há algum tempo utilizando o filme de raio, eu falei filme odontológico, né? Eu falei raio-x, chapa de raio-x, né? Que é o radiografia, né? Você vai falar pra gente. Mas eu fotografei há algum tempo atrás utilizando o filme odontológico, né? Eu acredito que seja a mesma coisa, não sei se é igual, é, se eles são diferentes. Inclusive eu tenho até aqui com ele, estou com eles aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Só que esses filmes, eles foram passados para mim dentro de uma bobina, né? Eu não sei como que eles fizeram, né? Eles fizeram as tiras, eles cortaram, né, cada tirinha. Vou até tirar aqui do plástico aqui, ó. Eles cortaram as tirinhas, fizeram os furinhos, né? E eles colocaram dentro de uma bobina, que foi até essa bobinazinha aqui que eles prepararam, né? Colocaram o filme. Então, eu fotografei, né? Fiz algumas fotos, fiz a prova, né, das fotos que eu fotografei, né? E, assim, saiu um resultado excelente, né? E eu gostaria de saber, né, não sei se você já tinha conhecimento de um tipo de filmes assim, de fotontológico, ou se você só fotografa utilizando o filme de raio-x, com as chapas, né, maiores. Como é que é isso? Vamos lá então, Ale. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Com relação à fotografia analógica, desde que eu voltei, eu
pela minha idade, eu sou da época ainda do analógico, quando eu comecei a fotografar ou me tornei adulto, só tinha o meio analógico na época. Bem, e depois disso, naturalmente, as coisas foram evoluindo, a gente evoluiu para o digital. E eu recentemente, quer dizer, aí pelo menos uns 6, 7 anos, voltei a utilizar o analógico. E o analógico de filme convencional. Eu não conhecia, eu nunca tinha utilizado, por exemplo, o filme radiográfico, que é o mesmo filme que são feitos os exames de raio-x. Aquela pessoa que vai no médico, num pronto-socorro, tem uma fratura, ou tem qualquer problema de saúde, o raio-x de tórax. Então é exatamente desse filme que a gente está falando. E é o mesmo filme que é utilizado também na odontologia, só que na odontologia tem um tamanho pequeno, exatamente por conta do que está sendo examinado, no caso aí, a arcada dentária. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Isso aí que você fez num formato de filme. Na verdade, isso aí são pedaços de chapas maiores que são cortadas e aproveitadas para serem utilizadas. E de algum tempo para cá, aí até de um grupo que eu participo, que você também está participando agora, que chama Escambo Analógico, já tinha algumas pessoas que já vinham usando o raio-x. E por que essas pessoas procuraram o filme radiográfico? O principal motivo foi exatamente que a gente vive um momento de não só de escassez de filmes convencionais, não é tão simples assim comprar, existem fornecedores, claro, mas principalmente por causa do custo envolvido. O filme convencional para câmeras analógicas, nos últimos tempos, aumentou muito o valor, por conta do aumento do dólar, também a procura foi maior do que a demanda, a produção de filme aqui no Brasil, e também por conta da pandemia, que durante aquele período de pandemia faltaram alguns insumos e as fábricas deram uma parada e terminou encarecendo quando voltou o fornecimento normal. Então a busca pelo raio-x é como uma opção ao filme convencional. É lógico que o filme radiográfico ele jamais vai substituir integralmente o filme convencional, mas a gente acredita fortemente, por isso que eu defendo tanto, que pode ser uma alternativa interessante para aquelas pessoas que querem testar uma câmera, para saber se essa câmera está funcionando bem, ou que querem, de alguma forma, utilizar a chamada que você já mencionou, a fotografia em grande formato, que a gente vai mostrar aqui alguns exemplos em seguida. Então, para quem usa grande formato, como eu e diversos outros fotógrafos, eu diria que hoje seria o meio que entrega uma qualidade muito boa, bem razoável, por um custo muito barato, quando comparado ao filme convencional. Apenas para você ter uma ideia, não sei se você tem essa noção, mas uma chapa, aquele formato, em grande formato mais conhecida, que é o 4x5, quer dizer, 4 polegadas, 4 por 5 polegadas, que dá mais ou menos aí em torno de 9 por 12, dependendo do tamanho do chassi, tem um formato americano e tem um formato de outros países que termina sendo um pouquinho diferente, uma diferença aí de, acho que 1 centímetro mais ou menos. Então esse tamanho, que é exatamente esse aqui que eu estou mostrando, hoje uma chapa dessas de filme convencional, a marca mais barata que tem sai em torno de R$8 cada pedacinho desses de filme convencional, no caso esse aqui, que depois eu vou comentar. E uma chapa dessas de raio-x pequena, cortada dessa forma que está aqui, não sai por 30 centavos, 40 centavos. Então a diferença é abissal, muito grande. É bem mais em conta, né? Bem mais em conta. Isso. E quando a gente fala de qualidade, é lógico que você tem alguns problemas eventuais com filme radiográfico, mas se você souber utilizar bem e dominar o raio-x, você consegue entregar resultados bem interessantes e bem artísticos. Então, na fotografia amadora, lógico que não dá para fazer isso em fotografia profissional, eu acho que é uma alternativa interessante. E mais recente ainda, algumas pessoas passaram a utilizar também em outros formatos, até pequenos formatos. Você citou aí o filme odontológico. O filme odontológico ele é mais ou menos do tamanho de um negativo
é convencional, assim, 24 por 36. Aqui é o 4 por 5, só para vocês verem o tamanho. Esse tamanho aqui já é o 18 por 24. É uma chapa bem maior. E são essas chapas maiores que a gente corta para fazer vários pedaços desses. Então, uma chapa 20 por 25 dá 4 chapas 4 por 5. Então, você paga uma folha e consegue transformar em 4 folhas, ou até mais. E o que você comentou aí nesse filme que você experimentou, existe até agora um fornecedor aqui no Brasil que ele está cortando os pedaços de raio-x, provavelmente usando um tamanho maior, e ele pega os filmes 120 padrão, e nada mais é do que você montar aqui prender com uma fita crepe, enrolar o filme novamente, e você consegue ter um filme 120 bem mais em conta do que os tradicionais. Pois não. Só uma pergunta. Qual que são os cuidados que se tem, que se deve ter, né, no momento em que você está preparando esses filmes, né, está preparando a chapa, na hora do corte, né, tem que ser num ambiente escuro, com meia luz, com luz vermelha, como que é isso? Muito bom, Ale. Na verdade, o filme de raio-x, ele é ortocromático. E ele suporta uma câmera escura, né, um ambiente escuro, com luz de segurança, aquela luzinha vermelha, tradicional. A mesma onde você faz a revelação de filme de papel. Então você pode cortar ele utilizando uma luz de segurança, guardando uma certa distância, em torno de 2 metros pelo menos, e aquelas luzes que são específicas para usadas em laboratório, que às vezes você compra numa loja de ferragens qualquer, dá lá uma proteção com filtro e fica mais tranquilo. Então você pega essa folha maior e corta no tamanho que você desejar. O ideal é que você corte usando aquelas, eu não sei exatamente qual é o nome, mas tipo uma alavanca em que você corta os tamanhos com um certo cuidado. A coisa mais importante do raio-x é a questão de arranhar o filme. Isso, no início, você termina arranhando algumas dessas chapas. Mas depois que você aprende a manusear direitinho, isso não é um grande problema. E o raio-x tem uma coisa que virou praticamente mito. Raio-x arranha muito, eu não vou usar. O raio-x só arranha depois que ele está molhado. Quando ele está úmido, se você colocar dentro do tanque ou na bandeja, primeira água que ele pegar, pode ser aquela pré-lavagem, se você passar unha ou não tiver cuidado, ele arranha mesmo. Mas enquanto ele está seco, assim, para você cortar na câmera escura, ele dificilmente arranha. Só se você amassar mesmo, não tiver cuidado. Mas, então, é tranquilo, sim. Então, ortocromático, ele pode ser usado com a luz de segurança. Muito bom, interessante, interessantíssimo. No caso, você está falando aí da fotografia utilizando, né, médio formato, grande formato. Mas você acha que tem possibilidade de utilizar, no caso, eu estou aqui com uma das minhas câmeras, né, uma Minolta, a XD7, você acha que também tem possibilidade de comprar uma folha, né, do radiografia, cortar as tiras, ou tipo, ao invés de a gente conseguir colocar na bobina, porque acho que vai ser mais difícil, né? A gente tem que colocar aqui na bobina, colocar os furinhos nele para poder encaixar lá, para poder ser puxado pela câmera, né? A alavanquinha. Mas você acha que tem possibilidade de você fazer tiras por tiras? No caso, você vai ter que fazer uma foto por vez, né? Colocou dentro da câmera, fez a foto, levou para a câmera escura, revelou. Você acha que tem possibilidade? Eu não acho que seja prático para esse uso em câmeras pequenas, né? SLR, exatamente pelo que você já destacou. Primeiro que tem que ter os furos para poder fazer a tração, então eu não conheço ninguém que fabrique com furos pedaços de raio-x, ou usar, como você disse, os pedacinhos, coloca ali uma fita crepe só para fixar esse pedaço de raio-x ali na frente, e seria mais para você bater uma foto apenas
e testar, por exemplo, a câmera. E pode ser útil, sim, para você usar no teste da câmera. Mas realmente o uso melhor é agora, mais recente, no formato 120. Eu acho que é o pessoal da Bones Film que tem aí comercializado na internet por um preço bem razoável. E parece que eles também estão testando já para usar o filme 127, que é um filme mais difícil de encontrar, que custa caro, que é aquele tamanho um pouco menor do que o 120. Fica no intermediário entre o 24 por 36 e o formato aqui 6 por 6. Então o 127 eu acho que em breve eles vão também comercializar. Mas quem quiser se arriscar, comprar uma caixa de filme de raio-x, por exemplo, 20 por 25, que é um tamanho bom, porque dá para você cortar em diversos tamanhos, aproveitando bastante a chapa, ela sai em torno de uns R$ 250, mas vem com 100 chapas, 20 por 25. Vamos pensar que você vai utilizar uma câmera de grande formato, como eu e várias pessoas. Então você vai ter 400 chapas por R$ 250, que é basicamente o custo aí de, sei lá, em torno de 5 filmes. 5 não, acho que até menos filmes, 120, né? Então realmente é muito em conta. E mais recente, eu experimentei também, Ale, o filme de mamografia. O filme de mamografia, né, o exame que é usado como rastreamento de câncer de mama, principalmente em mulheres, o homem pode fazer, mas também é mais comum em mulheres, ele é um pouco diferente do filme convencional. O filme convencional de raio-x, os dois lados, ele tem emulsão nos dois lados. Então, na hora que você coloca no chassi da câmera ou na própria câmera, tanto faz qual é o lado que ele vai ser sensibilizado na hora da foto. Já o de mamografia, ele é um pouquinho diferente. Ele tem a emulsão, é muito parecido com o filme convencional, ele tem emulsão de um lado e do outro lado não. Então, por ele só ter emulsão de um lado, ele arranha menos. Então, as chances de você arranhar o filme de mamografia são bem menores, mas ele é um pouco mais caro do que o outro, mas mesmo assim ainda vale super a pena. E ele tem uma qualidade realmente muito boa. E a gente já tem alguns fabricantes ainda que vendem, que é da Fuji, a Fujifilm fabrica filmes, a Agfa, que fabrica também o filme chamado IBF. Então tem algumas opções aí. E algum tempo atrás apareceu alguém na internet vendendo também as chapas já cortadas, desse tamanho aqui, 4x5, mas eu não sei se ele ainda continua aí. O pessoal da Bones Film, eu não os conheço, eles vendem por enquanto só o 120, que eu saiba. Entendi. Uma coisa também que eu acredito que das pessoas que acompanham o seu canal, né, aliás, acompanham o seu Instagram, né, que já viu o seu trabalho, suas fotos, né, no Instagram, inclusive você também fez um livro, né, um book, né, com algumas fotos que você fez com o filme, né, de radiografia. Depois que você revela essas chapas, você digitaliza, certo? E quando você digitaliza, você tem que fazer algum tratamento de imagem, ou o mínimo, para não mexer muito na foto, para não descaracterizar, né, o filme. Como que é isso? Ou já sai assim de uma forma assim que já está pronto? Ou não precisa mexer nada, não? Ale, eu mexo o menor possível, assim, apenas para preparar o material. Como você falou, eu fiz esse livro, é um livro meu, né, pessoal, apenas para mim mesmo. Eu selecionei várias fotos que eu fiz exclusivamente em filme radiográfico, juntei isso tudo numa coletânea e mandei para impressão, né? Montei o fotolivro, né? Aqueles sites aí virtuais que você monta o fotolivro e manda e depois vem de fora aí o livro já impresso. E aí é importante, se você observar o livro, você não vê a menor diferença em relação a se fosse feito com filme convencional, porque a qualidade é muito boa. Se você tiver alguns cuidados que eu posso citar aqui na hora de fotografar, de fotometrar, a qualidade sai muito boa. É lógico, aqui seria
leviano da minha parte dizer que é melhor do que o filme convencional. Não, o filme convencional é melhor. Se você tiver dinheiro para investir e só comprar filme convencional, você não vai ter esse trabalho todo de cortar os filmes, de ter o cuidado para não arranhar, porque o filme convencional, ele com certeza vai entregar uma qualidade melhor. Mas assim, esse grupo que a gente participa aí, que estou até com a camisa aqui, o Escambo Analógico, tem vários fotógrafos extremamente experientes, muito mais experientes do que eu, são fotógrafos mesmo, eu sou amador. A fotografia para mim é um hobby que eu adoro. Mas eu já brinquei nesse grupo e coloquei lá 2 imagens sem informar. Eu fiz a mesma imagem com basicamente a mesma fotometria, a mesma luz, e coloquei para que as pessoas dissessem qual que é o raio-x, qual que é o filme convencional. Algumas pessoas acertaram, mas muitas erraram, achando que o filme de raio-x era o convencional, porque as diferenças são mínimas. Você tem que dar um zoom para poder... Então eu não mexo muito na minha fotografia. Só para você ter uma ideia, eu nem uso Photoshop, tá? Basicamente uma ediçãozinha rápida de Lightroom, só para poder ajeitar as coisas que vêm no scan, aqueles risquinhos, e eventualmente alguma sujeira. Pois então, assim, eu, né, quando eu vi alguns dos seus trabalhos no Instagram, eu percebi, né, que realmente você não mexe muito nas fotos. De fato, né, dá para perceber isso. Mesmo olhando aqui pelo celular, dá para perceber isso. Né? Mas parabéns mesmo, né, pelo trabalho, né, pelo que você faz, né, e de não ficar manipulando, né, a imagem. Infelizmente tem pessoas, né, que acabam fazendo isso muito. Né? Não, Mas, realmente não dá. é, Eu estou vendo aí que tem pessoas do grupo aí, do nosso grupo, que são muito experientes, gente que me ensinou aí no início aí do raio-x, como o João. Então, assim, é sempre importante essa troca de conhecimento. Então, até eu conseguir uma técnica para fazer o raio-x e ficar com a qualidade aí que você acabou de comentar, levou algum tempo, porque você precisa se acostumar a usar, porque ele, na verdade, o filme de raio-x, ele tem um ISO, normalmente, pelo menos os fabricantes que eu conheço, falam em 200, é o ISO 200, mas na experiência, na prática, os melhores resultados não são utilizando o ISO 200. Lógico, se eu quiser usar o ISO 200 vai funcionar, se quiser puxar o filme para 800 também vai funcionar, mas eu já te adianto aqui, eu não sei se vai ter aí essa pergunta, mas os melhores resultados são com ISO baixo, com filme de raio-x. Você consegue ter um alcance dinâmico melhor dos resultados, a sua curva de cinzas também fica melhor, e eu estou falando de ISO baixo, baixo mesmo, tá? Dificilmente eu passo de ISO 25. Dificilmente eu passo de ISO 25. Em ambiente interno, com luz artificial ou flash, aliás, o filme de raio-x ele se dá muito bem com flash, sem o menor problema. Eu uso o ISO 25. Às vezes eu uso o ISO 12 em externa, com sol, eu uso até um ISO mais baixo. Agora, lógico que isso aí é escolha pessoal, porque eu não gosto muito de grão. Eu prefiro um resultado menos granulado. Pois não. Quando eu comprei esse aqui, né, que eles me passaram esse aqui, aqui na bobina aqui, vem ISO de 50... Cadê onde que estava aqui? Aqui é 50... O ISO aqui é de 50 a 400. Eu me lembro... Ele suporta. E o rapaz, eu me lembro que um rapaz ele falou comigo assim, mas procura usar 50, 100, que vai dar bacana. Né? E realmente... Isso aí, concordo. Inclusive, eu usei até uma OS30, né? que eu usei até essa câmera aqui, e eu fotografei no ISO 100 com ela. Né? E o que foi interessante é que dessas fotos, né, que eu fiz com esse filme odontológico, eu vendi 2. Por que eu vendi? Porque eu conheci uma pessoa que ela tem um consultório odontológico, né, e ela estava fazendo uma reforma no consultório odontológico.
Aí eu aproveitei, apresentei para ela as fotos, eu falei com ela, ó, essas fotos aqui que eu fiz, foi feito com filme de raio-x odontológico. Ela achou super interessante, né? Ela comprou 2 fotos e colocou lá no consultório dela, na Ah, recepção. legal. Para você Então, ver, né? né? E mais recente, Ale, que eu acho que você deve ter acompanhado lá no canal e também no meu perfil no Instagram, eu tenho testado a positivação de filme de raio-x. Outros colegas do grupo lá, Escama Analógico, também já fizeram isso. E a gente conseguiu agora encontrar um meio que fica bem bacana de positivar naquele método de reversão que a gente chama, né? Você revela preto e branco convencional, depois você usa alguma substância que a gente chama de branqueadora, depois expõe novamente a luz pode ser luz ambiente ou luz artificial, e depois faz de novo uma nova revelação, né? Que é aquele processo de positivação. Como se fosse um slide, né? Aqueles slides pequenininho de monóculo, só que no formato grande. Então, até esse convite aí que você fez da live, uma das fotos é essa. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Talvez fique melhor assim. Você está Você falando como. consegue ver? Isso, como um diapositivo, exatamente. Só que Sim. desse tamanho, né? Aham, sim. Então você vê Não, que eu não sabia fica que bem essa. nítido. Eu É não uma sabia foto que positiva. Uma foto não, é um negativo positivado. Tanto que ele tive não positivo. precisa de. Ele pode ser visto assim, como um papel atrás branco. Nossa, Isso aqui, interessante. isso aqui é um resultado muito bom para raio-x, tá? Mas a gente está aprimorando a técnica, as pessoas do grupo estão testando outros métodos, e essa daqui foi feita usando água oxigenada comprada na farmácia, no caso vinagre, que é o ácido acético, juntando aí Aham. com o parodinal, que é o revelador convencional. Então, parodinal, ácido acético, água oxigenada, de novo, parodinal. E tem um resultado parecido com esse. Você pode, inclusive, colocar assim e montar como se fosse um quadro, né? Fica um quadrinho aqui. Isso aqui eu cortei uma cartolina, um Ó, fundo parabéns. qualquer, branco, e fica até uma coisinha bacana Ó, para a gente aí dar de presente. Bem, e aí, aqui só para vocês compararem, ó, isso aqui é um filme convencional. Deixa eu colocar o papel atrás que fica melhor. Isso aqui é um filme convencional. A gente pode fazer raio-x ficar muito parecido com o resultado. Ele fica com esse tom azulado, mas na hora que você escaneia, ele fica perfeito, fica igual o filme convencional. Ele não tem esse padrão branquinho assim. Ele vai ficar azulado, esverdeado, alguma cor assim. E aí você vê, né, quando você usa, por exemplo, filme de mamografia, a qualidade realmente ela aumenta. Eu vou mostrar aqui para vocês só um exemplo. Vejam, daquela mesma escultura que foi positivada, eu fiz. Não, mas está muito. Não dá para ver aqui, porque está em negativo. Deixa eu ver se agora consegue. Ó, isso aqui dá para ver melhor. Tá vendo? Isso aqui é um negativo em raio-x. Olha a qualidade que o filme de mamografia entrega, né? É um pouco melhor, ou até bem melhor do que o filme convencional. Com o único problema de que ele é um pouco mais caro. Mas totalmente palatável aí frente o preço do filme convencional. muito bacana, né? Parabéns, né, os experimentos, vamos dizer assim, né, de conseguir esses resultados maravilhosos. Muito bom mesmo. E fotografia é isso, né? Fotografia é experimento, você ver se do jeito está certo, se daquele jeito não dá, né, experimentando e acertando, errando. Né? Na fotografia, né, às vezes até eu vi um dia desse falando, uma pessoa que participou um cara que participou com a gente aqui, né, da live, né, o Alexandre, né, que é um fotógrafo muito bom, ele falou, né, que errar, né, também é acertar, né, vamos dizer assim, porque quando você erra, querendo acertar, na próxima vez você vai, né, ver como que faz e vai acertar melhor ainda, vamos dizer assim, né. Muito bom Se mesmo. você visse aqui os primeiros
as primeiras fotos que eu fiz com raio-x era ridícula. Aí o pessoal do grupo foi ajudando, olha, tenta isso, tenta aquilo. Muita pesquisa também, até chegar nesse ponto. Aliás, voltando aqui, você me perguntou a questão do ISO, né? Não é só o ISO que é importante, né? Eu já falei que o ISO, no meu modo de ver e na experiência que eu tenho, quanto mais baixo, melhor fica o resultado. É importante também um F elevado, né? Eu fotografo sempre ISO 25, F 22, 16 a 22, dependendo do momento. Porque aí também você consegue uma nitidez maior, um resultado melhor. E por conta disso, é lógico que termina você tendo que usar velocidades mais baixas. Então não dá para usar essa configuração com a câmera na mão, né? Provavelmente você não vai conseguir, a não ser que esteja sol a pino, né? Isso. Então, de jeito nenhum você vai conseguir. Então, o ideal é usar um tripé, usar os recursos aí que você tiver para fotografia com velocidades mais baixas, né? E com ISO baixo também. Bem, um outro ponto também que é importante na fotografia e vale para filme convencional e para o raio-x, principalmente na fotografia de grande formato, é você fazer aquelas correções, aquelas fórmulas para a extensão do fole, né? Porque quanto mais você estende o fole, né? A distância entre a lente e onde está a chapa de raio-x, você perde luminosidade. Então você tem que dar algumas compensações com relação a isso. Existem meios aí que ensinam na internet de como é que você calcula esse fator. Então, você tem que dar essa compensada na hora de fotografar. E a outra questão é a questão das falhas, a questão da reciprocidade do filme. No caso do raio-x, você nem precisa corrigir tanto esse erro de reciprocidade, diferentemente de alguns filmes que quando você usa essas grandes extensões do fole, você também tem que fazer essa correção. Então ele tem essa vantagem também. Dificilmente você precisa, só basta corrigir a distância, a questão da extensão do fole. Então o segredo é esse, ISO baixo, F alto, e na hora de revelar, usar o seu revelador, você de preferência, você superexpõe na hora de fotografar e subexpõe na hora de revelar. Grosseiramente falando, seria isso. Você usa um tempo um pouco menor na hora de revelar. Mas isso tudo é como você disse, é aprendizado. Você vai testando, fazendo, e depois você encontra o seu tema. Eu uso principalmente, aí não sei, mas quem está aí assistindo provavelmente conhece, o revelador D76, que é muito bom para raio-x. Você pode usar na proporção 1:1, quer dizer, uma parte do revelador para uma parte de água, ou seja, não precisa usar com a solução estoque. E o bom do raio-x é que os reveladores, eles demoram uma vida. Você pode revelar, sei lá, 50 chapas que ele vai aguentar, você só vai corrigir no tempo. Então, se você usar, por exemplo, o D76 em 1:1, normalmente o tempo com 1,5, 1 minuto e meio, você já tem a chapa revelada. Basta 1 minuto e meio, é muito rápido. Ainda mais com ISO tão baixo assim. Aí depois você vai corrigindo. Olha, agora o revelador está ficando velho, passa para 1,45, 2 minutos. Eu não passo de 5 minutos, que é quando ele está bem velho, está quase podre, né? O D76. E o parodinal tem aquela vantagem, né? O parodinal você usa e joga fora, descarta. Você pode diluir, eu já testei até 400 de diluição. Eu acho que eu tenho aqui a foto que eu fiz com a diluição de uma parte, 1 ml de parodinal para 400. Lógico que isso não é o mais recomendável. Eu acho que você fazer em 1:100 já está muito bom, tá? E é bastante econômico o parodinal. E por que esse tempo, essa diluição é importante? Porque como o filme de raio-x é muito sensível ao revelador, ele torra muito rápido, né? Então, o ideal é que você use uma boa diluição para você acompanhar o processo de revelação, para você não ter o risco de passar do ponto do tempo de revelação. Aliás, uma coisa que me perguntam muitas das vezes é a questão do se usa bandeja ou tanque. Eu, como
eu não tenho um ambiente propício, eu não tenho estúdio, tenho até aí um banheiro pequenininho que eu uso para escurecer a sala e usar a luz vermelha, mas eu uso basicamente para cortar. Mas lógico que da mesma forma que o papel fotográfico, o raio-x, se você puder usar na bandeja, você vai acompanhando o processo, o surgimento da imagem. Então é muito bacana, porque se assemelha muito ao papel, né? Quem já fez impressão em papel, pois não. Não, eu eu achava que só dava para fazer a revelação só no tanque. Não, Né? não. Como ele permite a luz de segurança, você pode fazer no ambiente de luz de segurança. E observando, coloca lá no parodinal, primeiro minuto, segundo minuto, terceiro minuto, já fica de olho, porque ele já vai ficar bom. Passa para o fixador, a mesma coisa. Então é muito bacana isso. Como eu prefiro, eu não tenho esse ambiente assim tão fácil de montar a estrutura, eu uso no tanque mesmo. E no tanque também é tranquilo. Existem uns adaptadores que você compra aí no Mercado Livre, lá fora, que você coloca 2, 3, 4 chapas de raio-x dentro do tanque que você já tem. Tanque Patterson, qualquer tanque desses plásticos que você tem. Ou às vezes você manda fazer, imprimir em 3D um mini tanque. Tem aí, eu acho que o João Soltoski que está aí, ele tem tanque que ele mesmo imprimiu em 3D, os mini tanques, que já cabe exatamente uma chapa dessas aqui. No sistema que a gente chama, assim, dobrado, taco, né? Porque parece um taco, aquela comida mexicana. Você coloca isso aqui dentro do tanque, de forma que a parte que foi sensibilizada fica para frente, logicamente, para pegar aqui o negativo, tendo aqueles cuidados para não arranhar na hora de colocar, uma vez que, como eu falei, depois que está molhado, é muito fácil arranhar. Então, tem que ter o cuidado. Se for de mamografia, ele já não arranha do lado que não tem a emulsão. Então, o tanque é tranquilo. Esse é outro mito, viu, Ale? Muita gente fala, não dá eu não tenho estúdio, eu não vou fotografar com raio-x porque não dá para fazer no tanque. Dá com tranquilidade. Todas as fotos que você vê minha na internet, eu diria que 100% ou quase 100% são feitas no tanque. Entendi. Você falou que na hora de fotografar, né, utiliza-se o ISO baixo, velocidade baixa, fecha bastante bem o diafragma, né, para poder pegar mais nitidez. Aí eu ia te perguntar com relação à utilização, né? Talvez de um filtro vermelho, um filtro, não sei, uma densidade neutro, para poder dar no caso, o filtro vermelho, né? A gente consegue mais nitidez, né? O que a gente quer fotografar, tipo o céu, a nuvem, né? Dá uma nitidez maior. Mas recomenda-se que utilize, porque se você coloca um filtro vermelho, a necessidade ainda, né, do obturador. Tem uma pessoa que eu acho que tá aí, um amigo nosso lá, o Léo, que ele já testou, porque o que acontece, né? O raio-x, ele é muito sensível à ultravioleta. Então, se tem uma coisa que o filme de raio-x apanha feio do filme convencional, é ambiente externo com muita luminosidade, principalmente com céu, com sol, aí é um desastre. E realmente a gente já tentou nesse grupo, aí no Escambo, o Léo principalmente, já tentou várias formas de minimizar o problema. Os melhores resultados aparentemente são o seguinte: não o filtro vermelho, mas o filtro ultravioleta, né, e o filtro ND, de densidade neutra, né, que também pode ser utilizado. São aqueles que mais se aproximaram dos melhores resultados. Inclusive, o Léo já tentou colocar na frente da lente o filtro UV e atrás da lente o ND, ou o contrário, eu não me lembro como é que foi a sequência, na câmera de grande formato. E teve um bom resultado. Então, o ideal é que você, em ambiente externo, realmente use o filme convencional. Mas num filme 120, eu tenho visto aí algumas publicações aí do pessoal aí que está vendendo esse filme 120, até que tem bons resultados em externa, mas não céu claro. Se usar em céu claro com nuvem, aí pode contar que
teremos problemas. Então, eu não recomendo, não. Mas ambiente interno, pedra, montanha, sei lá, isso, árvore, fica muito bacana com raio-x, sem dúvida nenhuma. Entendi. Então o pessoal fala, manda mensagem ali. Isso, ó, o Léo tá aí. O Léo é do Vintage Fotos Analógicas. Ele impede a sensibilidade. Como é que é? Se usar o vermelho, exatamente. Ó, ele já testou. Ele não está perguntando, ele está afirmando, né? Ele está falando, né? É. Que sim, entendi. Então, aprendi hoje bastante coisa aqui que eu não sabia, né? Embora eu fotografei, né, um filme de raio-x odontológico, né, um tempo atrás, foi mesmo assim, basicamente, sinceramente, eu fotografei, tipo, vamos me dar aqui, eu comprei, coloquei na câmera e vou fotografar. Só segui a recomendação, né, de usar o ISO baixo, né, de 50 a 400, e esse ISO eu usei 100 e saíram os bons resultados que eu achei muito bacana, né. Mas se alguém tem alguma pergunta sobre o assunto, acho que o pessoal eles aprenderam tanto que ninguém tem pergunta, né? Porque, Eu tinha feito algumas anotações aqui para não me esquecer de comentar, mas eu acho que a maior parte eu já falei. Também assim, talvez algumas pessoas às vezes me perguntam onde é que compra, né, filme de raio-x. Então, no próprio Mercado Livre, você pode comprar no Mercado Livre, tem algumas pessoas que vendem, e nos fornecedores de material médico hospitalar. Então, aqui no Rio de Janeiro, existe um aqui no centro que vende, entrega na hora, você consegue comprar tranquilamente. O de mamografia que é um pouco mais difícil de encontrar, mas ainda tem fornecedor sim aí pelo Brasil. A internet é o melhor local para fazer essa compra, sem dúvida nenhuma. Ok. Eu trouxe Então, tá aqui, Alessio, rapidinho, só para mostrar, o uso no chassis da câmera de grande formato. Então é igual o filme convencional. Você vai colocar aqui, fecha e abre lá dentro da câmera, né? Depois fecha de novo e leva para a câmera escura ou para o tanque, né? Usando um change bag, né? Aquele saco escuro, para poder fazer a revelação. Então, às vezes, o que acontece, e a pessoa se decepciona, é na hora de colocar esse filme aqui, ele não ter cuidado e arranhar um pouquinho. Mas lembrando o que eu falei, ele só arranha muito quando está úmido. Esse simples colocar aqui no chassi não tem grandes consequências, não. Eu mostrei para vocês, outra vantagem do filme de raio-x, você pode cortar em tamanhos aqui, ó. Esse aqui é um tamanho intermediário. Esse daqui foi um corte que eu fiz só para testar aquelas câmeras de Foley. Aqui, se eu não me engano, é 8x12 ou 9x12. Então dá para você cortar do tamanho que quiser. Então, assim, eu que tenho algumas câmeras da coleção, que eu já coleciono há muito tempo, às vezes eu gastava um filme 120 para testar uma câmera que depois eu ia ver que ela estava com problema, estava com um furo no Foley, problema da lente, seja o que for. Então, com o raio-x, não. Eu tenho esse um pouquinho de trabalho, corto o raio-x, levo para a change bag, entro na câmera, coloco 2 fitas crepes aqui nas pontas, seguro, faço a foto, testo a câmera. Aí sim eu coloco um filme convencional para ser utilizado. Então, a diversificação dos tamanhos também é outra grande vantagem aí do filme radiológico, sem falar no principal, que é o preço. Lógico que se o filme barateasse, não precisaria ficar usando esse artifício, mas era melhor comprar uma caixa de filme já prontinho, que você não tem estresse, e para utilizar. Mas o bacana da fotografia analógica, como você falou, é exatamente a experimentação. Então, essa preparação, a colocação no chassi, na câmera, fotografar, depois revelar, ver o resultado e apanhar bastante até conseguir os melhores resultados. É isso aí. Então, nós vamos encerrar por aqui, né? Se a gente ficar mais, com certeza a gente vai ter mais assuntos de fotografia, porque não acaba, né? Fotografia sempre
bom a gente bater papo e se deixar a gente vai embora. Mas, Isso aí. mais uma vez, né, nós agradecemos a oportunidade de poder, né, estar com você, aprender com você um pouco mais sobre fotografia analógica, utilizando os filmes de radiológicos. Né? E também, eu ia falar uma coisa, eu lembrei agora. Aqui em casa tem uma estátua, essas estátuas que geralmente eu vi que você fotografou algumas estátuas, né, e colocou no seu livro, que toda vez que eu olho para essa estátua, eu lembro de você. Não tem erro. Eu olhar para a estátua e lembro, ó, o João. Toda vez que eu olho, eu lembro de você. Né? Que você tem Isso aí, feito... Ale, o pessoal brinca aí no grupo também que eu sou o rei das estátuas, mas é porque é coisas da pandemia, né? Então, a gente trancado em casa, não tinha muito como sair e terminei começando e gostei, né? Porque essa fotografia estilo, né? Em cima da mesa, você consegue fazer as iluminações, e aí você consegue, de alguma forma, com bastante tranquilidade, paciência, fazer aí as suas brincadeiras e utilizar a foto analógica da forma mais tranquila possível. E aí, estátua, realmente, eu gosto de fotografar. Mas tem também, ó, dá para fotografar muito bem os seres humanos. Ó. Esse aqui, ó, mostrar aqui rapidinho, é um autorretrato. Eu tentei fazer um autorretrato aqui com uma câmera Graflex na mão. E eu participei de um workshop num grupo aqui do Rio de Janeiro, em que eu repassei aí um pouquinho aí dos meus conhecimentos para as pessoas que estavam presentes, e a gente fotografou inclusive modelos. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha separado para mostrar. Então, para fotografia também não profissional, né, amadora, o pessoal que participou gostou muito, conseguiu bons resultados fotografando modelos, né, modelos vivas. Então não é só para estátua, mas estátua fica realmente bacana, porque você consegue fazer diferentes iluminações e aí consegue fazer os contrastes e escolher e pensar bastante antes de fotografar, tá bom? Obrigado aí pelo convite, estou à disposição e parabéns aí pelo Contagem Foto Clube, né, que tem incentivado aí, eu tenho assistido algumas lives bem legais. Nós que agradecemos novamente, né, e parabéns de novo pelo seu trabalho, pelas suas fotos, pelo teu ensinamento, e muitíssimo obrigado. Né? E a gente vai se falando aí. E Isso. próximas lives aí, quem sabe a gente está de volta aí. Ok? E é Abraço, isso aí. boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.